Ora, Daniela, já cá estás. Sabes quem é que vamos ter hoje? Aqui, o Ricardo Leite. Sabias? Será que vais ficar a ouvir? Vamos então lançar aqui o convite para mais uma live nas nossas quartas-feiras incríveis com um artista convidado que nos vem cá partilhar um pouco das suas experiências. Digam-me se o som está ok, que eu acabei de baixar aqui isto. Ok, assim. Portanto, vamos lançar o convite ao Ricardo. Não sei se ele já está aí. Vamos aguardar um bocadinho que ele entre. Por isso, falem um bocadinho de vocês. Se já pintaram hoje, como é que tem sido o vosso dia, as vossas pinturas? Já têm visto a nossa comunidade incrível de pintores que tem acontecido? Um desafio em que todos andam a pintar todos os dias sem falhar. É verdade, Daniel, tu estavas para participar. Será que isso aconteceu? Não? Vacilaste? Então, o que é que aconteceu aí? Estava a ver aí uns abstratos tão incríveis, um desafio com regras como tu gostas, e não aconteceu. Ai, 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 ai. Ora, vamos ver aqui se eu encontro o Ricardo. Acho que ele ainda não chegou. Vamos aqui, olha o Pedro, já cá está. E essas paisagens, Pedro, qual foi a paisagem de hoje? Olha, o Ricardo já entrou e já Estou. vamos estar aqui prontos para mais uma live. Olá, Ricardo, Olá, viva. tudo bem? Eu consigo ver, não é? A câmera deve estar virada ao contrário, se Ah, calhar. Isso mesmo. e Deixa eu consegue ver. ouvir-me bem? O som está ok. Digamos Ah, se quem nos está a ouvir se o som está bom ou não. Só sim, tente baixar um bocadinho mais para enquadrar ao levantar o telemóvel. sim. Isso se der. Talvez assim, não é? Exatamente. Exatamente. Já estamos prontinhos para mais uma live. Hoje com o Ricardo. E vamos começar a falar um bocadinho. Eu estava a tentar perceber se consigo usar os auriculares ou se é sequer necessário. Se calhar não é. Está ótimo assim. Até às vezes é melhor. Eu agora deixei É. de usar porque o pessoal ouve um baixinho, os meus transmitiam o som baixinho e eu Ah, deixei de usar agora aqui na sala, mas o som está bom assim, para si. ótimo, ótimo. Para mim também. Estou a recebê-lo bem. Maravilha. Olha, o responsável por isto tudo acabou de chegar, o Pedro, também já nos está a ver. Ah, ótimo, ótimo. Aqui o Pedro Candeleira deste a pintar um plein air de uma aldeia Ah, piscatória em Iscamporim. Não conheço. Anda não, muito não. no ar. Isto porquê? Porque nós temos uma comunidade em que lancei um desafio em que todos teriam que pintar todos os dias, durante 30 dias, fazer um pequeno esboço, que fosse uma coisa rápida, quase como se fosse um estudo, mas haver quase criar uma espécie de ritual, onde todos teriam que pintar um bocadinho, algo complementar à pintura, um estudo, algo ali aleatório, e foi muito curioso que muitos desbloquearam, transformaram-se, já não pintavam há anos, começaram a pintar para si. Olha, o Cristóvão acabou de comentar, também está lá a participar. Está todos os dias a pintar a fazer uma pintura de comida. E é Ah, engraçado como bom. todos isso influenciam e tem sido um grupo bastante interessante. Por isso, quem quiser participar e estar lá na comunidade, é só escrever na comunidade cá em baixo nos comentários e vão ter acesso então à nossa comunidade. Vamos então Ok. começar aqui um bocadinho a falar com o Ricardo e saber um pouco mais da sua história, sobre a sua ligação com a pintura, como é que tudo aconteceu. Eu gosto de começar por esta pergunta que é: qual foi o primeiro momento na sua vida em que surgiu alguma coisa ligada à pintura, em que se houve aquele clique ou não, alguma coisa que sentiu, este é o meu caminho, é aqui que faz sentido. Qual foi o momento na sua vida em que surgiu esse, esse momento que seria esse o caminho? Bom, antes de mais, Lionel, obrigado pelo convite.
É um gosto estar aqui Eu que agradeço. e responder à pergunta. Hum, eu frequentei no secundário, frequentei uma área que era a área chamava-se na altura arte e design. Ok. Escolhia-se no nono ano, isto nos anos 80, escolhia-se arte e design. E de facto eu não sei por que razão, e escolhi arte e design, talvez porque as outras áreas não me agradassem tanto. Havia uma que era humanidades, outra que era ciências e outra que era economia. Eu não me estava a ver em nenhuma Eu delas apanhei e talvez, isso. e talvez por exclusão de partes escolhi artes. O que é facto é que desde os 15 anos, mais ou menos, 16, eu fui-me confrontando, fui-me familiarizando com, não diria o meio artístico, porque nessa altura eu não tinha propriamente consciência do meio artístico. Estava era no ensino e tinha, no fundo, fui conhecendo principalmente professores que me motivaram, e amigos também, que me motivaram a continuar depois de ter escolhido. E foi esse o meu primeiro momento, sem muita consciência do que estava a fazer, confesso. Ok. Foi então um bocadinho exclusão de partes e as outras não me agradam, se calhar vou para aqui ver o que é que dá. Sim, sim, foi. Tanto é que depois eu queria entrar em arquitetura. Porquê? Porque os meus amigos que estavam na minha turma queriam todos arquitetura. E eu tentei ainda assim entrar em arquitetura em Lisboa, ainda fui fazer o teste, mas depois confesso que já nem me lembro como é que aquilo correu. Sei que entrei em Belas Artes no Porto, depois de fazer a tropa, porque entretanto eu fiz o serviço militar obrigatório, na altura ainda eram 8 meses, acho eu. E depois entrei em Belas Artes. Antes disso também entrei em teatro. Bom. Ou Mas seja, o mais meu percurso a ideia mais ligada à cenografia ou à representação mesmo? de representação. Frequentei um curso em 91, um curso que se chamava Curso de Interpretação Teatral, promovido pelo Sei da Trupe. E quem veio dar esse curso foi, na altura, um homem que nos marcou imenso, a mim e a um conjunto de pessoas que frequentou esse curso, que se chama Cláudio Lucchesi. O Cláudio Lucchesi era, na altura, o diretor da Escola Dramática de São Paulo. Portanto, ele estava em contacto com todas aquelas estrelas vedetas das novelas brasileiras. Portanto, era um homem mais velho que nós, 30 anos. Portanto, ele teria 50, nós estávamos nos 20, 21. E ele foi muito marcante. E esse curso de interpretação depois levou-me a não só a fazer uma representação final do curso, como ator, e depois a integrar o elenco do TEP. O TEP renascia em 92, depois de anos fechado, renascia e o Cláudio foi convidado para essa, essa, esse reinício, e eu integrei o grupo de atores que fez na altura 3 peças. Eu representei em 3 peças. E, portanto, desculpa, vá lá, o meu percurso artístico não é linear, não é contínuo, apesar de estar sempre no meio das artes. Mas é interessante perceber essa mescla toda e a minha pergunta seguiria muito nesse sentido, até que ponto o teatro influenciou a sua pintura ou não, ou o seu percurso? Eu acho que bastante, Leonel, eu acho que bastante, porque no teatro, pelo menos o que eu aprendi, para além de coisas que me agradaram imenso, partes técnicas que me agradaram imenso, uma das coisas que eu mais gostei no teatro foi aquela ideia e prática de que nós podemos ser outros. Quer Interessante. dizer, eu deixava de ser obrigado, muito pelo contrário, até era convidado a inventar um outro. De tal maneira que muitas das personagens, das poucas que eu interpretei, a questão era, sempre colocava-se desta maneira: como é que reagirias se agora fosses uma outra pessoa nestas condições ou naquelas condições, a vestir daquela maneira, a viver naquele momento e a agir com estas pessoas? Como é que eu reagiria se fosse essa pessoa?
E, portanto, aquilo dá uma espécie de mistura entre aquilo que é a minha história, não é? Aquilo que eu sou, mas também uma parte interpretativa, criativa, fantasística. Vou colocar aqui outra questão pegada aí que me interessa bastante, que é essa questão do outro. Essa ligação de. Isso será que o ajudou a entender mais o outro quando está na sociedade em si, quer numa relação, quer a dar aulas, quer numa conversa? Esse entendimento da outra personagem, sendo que nós estamos ou podemos ser outras personagens, o que é que absorveu para o seu dia a dia dessa relação? De, ok, se eu posso criar outros personagens, como é que eu posso usar isto? Ou até que ponto é que faz sentido isto na minha vida? Eu também criar outros personagens no meu dia a dia. Será que tenho que ser sempre eu? Será que tenho eu que criar a persona que a sociedade quer? Esta Sim, relação, porque eu acho que todos somos personagens adaptadas a cada um dos cenários. Ou nós, aquela ideia de temos que nos comportar perante uma situação, quer com família, quer com amigos, quer no meio profissional, não deixam de ser personagens que nós adaptamos tendo a nossa essência. Mas tendo isso de forma técnica, até que ponto é que isso não pode ser absorvido no nosso dia a dia? Faz sentido esta questão? Como é que reinterpreta isso, esta observação? hum, sim, faz todo sentido. Ou seja, quando eu passei, por exemplo, a aprender a colocar a voz, quando eu passei a aprender a controlar o nervosismo diante, ou a tentar controlar algum do nervosismo que aparece diante de determinadas situações com uma audiência mais numerosa. Quando tive que, sei lá, até toquei guitarra, também toquei guitarra numa das peças do teatro. Portanto, o teatro é muito completo nessa perspectiva de que em cada momento adaptamos-nos às circunstâncias. Saber se isso sou eu ou se é, vá lá, se é uma interpretação minha de uma personagem, Lionel, eu confesso que não sei bem o limite. É interessante. Não sei bem. Será que tem que haver limite? A questão, ou antes de chegar ao limite, a questão era até que ponto isso é aceitável ou não. Porque para muita gente pode parecer até chocante ou inaceitável haver essa possibilidade de criação de personagens. Já, não estás a ser tu, isso não és tu, deixa-te coisas. Ou ver esse julgamento alheio de. É esta questão aqui que eu quero explorar e até que ponto é que perceber a validação social ou pessoal disso ou não. Era isso que estava aqui também a pensar se Sim, fará sentido ou não. sim. Quer dizer, eu sendo pintor, eu preferia manter, como é que diz, manter a conversa no universo da arte ou da pintura, Faz porque eu não sentido. sou sociólogo, não sou psicólogo, portanto, não tenho não domino determinadas linguagens e saber. Pronto, terei Apenas a ao minha mais interpretação. pessoal, claro. Mas como a minha interpretação também se liga muito àquilo que eu faço, não é? E eu a dada altura misturo tudo e não sei bem se sou eu, Ricardo, a responder, porque entretanto o Ricardo pinta há muitos anos, também fez teatro e pinta autorretratos e pinta retratos a fazer de personagens e pinta pessoas também a fazer de personagens. Portanto, tudo isto está tão misturado que eu confesso que todo esse constrangimento social que poderá existir, eu neste momento não o sinto. Ok. E nunca senti nenhuma observação de que, olha, não estás a ser tu, ou isso não parece teu. Nunca senti isso. Acabou por haver uma absorção e uma identidade que acabou por fazer parte de si, do seu crescimento e que, obviamente, fez parte da sua essência e por isso acaba por ser natural. Por isso faz todo sentido. Foi Sim, apenas aqui um devaneio sobre estas questões de personagem e questão de identidade. Hoje em dia a questão de identidade está muito em voga e por isso questiono muito e gosto de debater esses temas claro. e chamam-me a atenção um pouco de tocar esse ponto. Mas então, estava no secundário, houve Belas Artes,
a parte do serviço militar, teatro e depois o que é que surgiu? Como é que foi o percurso? Antes do teatro, ainda toquei guitarra. E isto foi muito importante para mim, porque toquei guitarra, andei em pequenas bandas que nunca chegaram a vingar, pelo menos em termos públicos, mas chamadas bandas de garagem. Mas isso também ajudou-me, pelo menos, a formar um gosto musical e até um gosto, vá lá, um determinado gosto estético por uma determinada imagem ligada muito às bandas dos anos 80, que agora se chamariam alternativas, na altura não era o nome que se dava, os Bauhaus, os Joy Division, os Susie and the Banshees, Echo and the Bunnymen, os Cocteau Twins, Dead Can Dance e por aí. Isso fazia parte da minha vivência cotidiana, nós consumíamos música diariamente. Ok. E então isso fez parte, a parte musical, e o aprender a tocar guitarra, foi muito importante, até mesmo depois porque eu usei isso no teatro. Feito o teatro, como é que eu saí do teatro? Porquê que eu saí do teatro? Por uma coisa, agora com os anos de recuo, eu consigo, pelo menos, identificar algumas. Uma delas era isto, era um individualismo, na altura quase doentio, da minha parte. E o individualismo é muito, como é que eu ia dizer, é inimigo da coletividade, é inimigo do trabalho gregário, é do trabalho coletivo. Não que eu não goste de pessoas, evidente que gosto de pessoas e tenho amigos, mas não nessa situação de desenvolver uma identidade e desenvolver um trabalho ao longo de uma vida ligado a pessoas e dependente delas. Ora, o teatro é impossível fazer teatro sozinho. Ok. Só se for uma coisa, vá lá, terapêutica em casa, mas fazer teatro como profissão implica sempre gente, implica sempre atores, atrizes, implica produtores, implica companhias, implica sempre gente em constante contacto. E do qual, e não é só o contacto, é também uma criação coletiva de origem. Ninguém faz no teatro uma coisa que é toda a gente trabalha em casa sozinha e depois juntam-se para unir aquilo que fizeram em casa. Ou seja, parte do teatro, pelo menos a experiência, pouca experiência que eu tive, nasce mesmo em coletivo. Não é? Grande parte dele. Ora, eu não me dava bem com isso, porque via que muitas das questões que eu gostava de colocar eram, de certa maneira, tinham interferências por parte do coletivo. Eu é que estava mal, não eram as pessoas. De maneira que quando apareceu os Belas Artes, eu candidatei-me e as Belas Artes apareceram e a pintura, quer dizer, encaixou neste individualismo de uma forma perfeita, diria. Era como se fosse escritor também. Porque o trabalho, quer de escritor, quer de pintor, não depende de ninguém, depende só do próprio. O escritor pode escrever a que horas quiser, onde quiser, como quiser, é ele que domina essas coisas. E o pintor também. A pintura também está sujeita, ou melhor, não está sujeita à interferência do coletivo. Eu decido a que horas pinto, o tamanho das telas, as cores, os temas, é tudo, mesmo que a parte criativa venha do meu convívio com as pessoas. Certo. E então essa acabou por ir para a faculdade, mas desde a parte do teatro e da guitarra ainda não existia pintura até então. Não existia só apenas um gosto pelo desenho, Ok. que vinha do secundário, mas uma coisa ainda muito, muito casual, quer dizer, que também fazia parte de uma estética, não é? Desenhar, tocar guitarra, vestir camisas pretas e lenços ao pescoço, era uma estética, era uma maneira de estar nos anos 80 de um pequeno grupo de corpo. Não percebi? Depois chama-se o lifestyle. Era o Ah, estilo de vida. sim. Ah, sim, eu estou convencido que isso para nós era muito importante e até o que líamos. Não é? Havia todo um conjunto de coisas que se fazia quando se pertencia a um grupo, não é? Neste caso,
que era ir ver determinado cinema, ler determinados livros, é como se houvesse vá lá, uma cartilha de pertencer ao meio, não é? E eu pertenci durante alguns anos, esses anos da adolescência e um pouco de jovem adulto, identifiquei-me plenamente com essas referências. E como é que foi então na faculdade? A relação entre expectativas e o que aprendeu lá também é uma coisa que gostamos muito de explorar aqui nestas conversas com artistas, que é, normalmente os alunos vão para a faculdade com uma expectativa de que vou lá entrar, ser pintor e vou ser de lá já um mestre e coisa e tal, mas depois acontece outra coisa e depois há a questão também de que grande parte dos que entrevisto são figurativos, tal como o Ricardo, mas chegam lá em figurativo não encontram nada. E depois há todo esse confronto barra frustração do que aprendem e do que não queriam aprender. Como é que foi a sua vivência nas Belas Artes? Eu ainda agora, falando agora que já passaram quase 30 anos, eu acho que tive umas belas artes muito boas. A memória que eu tenho, não só uma memória de relações pessoais, e também uma memória do ensino a que fui sujeito, e considero, Lionel, que a minha geração, a minha geração, uns anos atrás, uns anos à frente, tivemos um conjunto de professores, eh, e professoras menos, mas também, que eram artistas. No fundo, eu considerava que eles eram artistas, e eles próprios, se calhar, também, eram artistas que davam aulas. Não havia, como há agora, esta noção de carreira Ok. Académica. académica. Não creio. Portanto, posso dar nomes, o Álvaro Lapa, o Eduardo Batarda, o Ângelo de Souza, todos eles eram professores das Belas Artes, não é? E eram referências para nós, de facto. E, portanto, eu entrei lá com uma ideia de que iria absorver aquilo que eles teriam para me dar, embora eu tivesse uma obsessão, tinha uma obsessão, e eu agora identifico, na altura nem tanto, que era a figura humana. Eu achava que, quer dizer, não sei se por vir do teatro, não é? No teatro a figura humana é de facto não é? É o elemento-chave. Talvez por vir daí, e também por uma personalidade, que não sei muito bem explicar, mas eu dediquei-me à figura humana. E, portanto, para mim, as belas artes foram muito instrutivas. Muito instrutivas. Uh, Repara, deram-me a conhecer determinados autores que eu não conhecia. Eu frequentei muito a biblioteca. Falei muito com alguns professores que me interessavam. Inclusive até estendi relações para além de aluno, depois do curso. Cheguei a contactar alguns professores. Portanto, eu tenho belas memórias das belas artes. Claro que depois há sempre aqueles professores com os quais eu não me identificava. Pronto, mas isso acho que é perfeitamente natural. E quanto ao tipo de ensino, correspondeu às expectativas que tinha, quanto ao que esperava aprender, ou não tinha expectativas quanto ao ensino? Não fui com muitas expectativas. Eu sabia que queria aprender. Ok. Não sei bem explicar. Eu sabia que queria aprender, mas eh, não tinha uma ideia do que é que me iam ensinar. Ok. Não tinha. Era muito vago. Portanto, adaptei-me bem ao facto de, por exemplo, de umas coisas gostar muito e praticar e dedicar-me, e outras também não me chateava muito que não gostasse muito daquilo e que nem me interessassem sequer. Sentiu que fazia parte do processo. Era, ok, faço isto, está bom, e siga para o próximo, certo? Sim, aquelas com as quais eu não me identificava. Aquelas com que eu me identificava e que gostava da minha dedicação, gostava de me dedicar, aí sim, aí eu gostava imenso e percebe, identificava muito com aquilo. Eu percebo, identifico-me também bastante com esse registro. Aliás, mesmo o seu percurso, estou a ver aqui imensos pontos iguais a mim, É, no meu processo. Por isso não estou a interromper para aqui para falar de mim, estou a deixar o Ricardo falar, mas quero a parte no secundário, como foi para... Também queria ser arquiteto, depois também passei assim por algumas fases muito semelhantes. A escolha das belas artes, de ir para artes, foi igual. Eu também fui a fugir um bocadinho às outras.
Por isso teve aqui alguns pontos muito. A parte do individualismo. Hum. Apesar de eu sentir que eu ando a fazer o registro ao contrário, sempre fui muito individualista e tento-me agora relacionar cada vez mais e não propriamente a tentar refugiar-me, mas tenho essa tendência de fazer tudo sozinho. Mas então, saiu das Belas Artes, como é que foi o pós-Belas Artes? Como é que foi a saída das Belas Artes, o entrar no mundo do mercado? Houve essa transição? Não? Houve um choque? Foi uma coisa gradual? Como é que foi esse pós-formação? Mais uma vez, como eu não vinha também com expectativa nenhuma em relação à saída e até à minha continuidade, sabia que queria pintar, era só. Não formei nenhuma, não criei nenhuma imagem, nenhuma situação em que eu gostasse de estar, não é? Portanto, o que é que aconteceu? Eu pintei, fui pintando. Nas Belas Artes houve um ano em que eu desisti, a meio. Foi no terceiro ano, precisamente com o professor Eduardo Batar. Ele perguntou-me se eu estava a desistir por desgosto amoroso. Na verdade não era, era porque estava desiludido com a prestação de algumas cadeiras lá nas Belas Artes e desisti, mas desisti para pintar. No ano seguinte, logo a seguir, inscrevi-me novamente e terminei o curso. Quando saí, o que é que eu fui dar aulas? Entrei na escola, na ESAP, na Árvore, que na altura era no Largo de São Domingos e na Rua de Belmonte. Estive aí a dar aulas de pintura durante 10 anos e, entretanto, como as aulas de pintura me permitiam ter tempo, ia pintando cada vez mais amigos, familiares, ia-me pintando a mim e desenhando. Portanto, e nunca parei. Na verdade, acho que foi sempre um trabalho contínuo. Nunca parei de trabalhar, nunca parei de pintar. Nunca houve uma fase em que eu, olha, não me apetece fazer isto, fazer outra coisa, ou então vou parar. Nunca aconteceu. Aqui por acaso agora o Pedro está aqui a dizer que ganhou um grande prémio da CGD. Antes de chegarmos, se calhar, ao prémio, sendo que sempre teve esse gosto por pintura, não, pelo que eu percebi, não havia propriamente um pensamento em vendas ou mercado, ou se calhar ele foi surgindo paralelamente. Sim. Quando, mas como é que surgiu, como é que se sentiu que realmente, ou nunca houve a necessidade de vender pintura? Ou como é que surgiu essa relação com a venda? Quando eu saí, no quarto ano de Belas Artes, fui estudar para Manchester ao abrigo do programa Erasmus. Aliás, nem era Manchester, era ao lado de Manchester, é Salford. E fui estudar para lá e estive lá 8 meses, ou quase um ano inteiro. E eu fui para lá porquê? Porque eu desenhava muito em cafés aqui no Porto. Desenhava no Ceuta, gostava de desenhar nas mesas de bilhar, ver as pessoas a jogar bilhar, encantava-me as poses do bilhar, achava aquilo tudo muito elegante e ao mesmo tempo também servia para praticar. Desenhava caras nos cafés, não é? Nas paragens de autocarro. E houve uma vez uma pessoa que me abordou e que disse que tinha um amigo que era dono de uma farmácia, que gostava muito de arte e que se calhar eu tinha interesse em conhecê-lo. E assim foi. Ainda hoje é meu amigo, somos amigos há 30 anos, é a pessoa que mais posa para mim. Posa para mim há 30 anos, ininterruptamente. E o que é que ele fez? Ele propôs-me na altura uma coisa quase parecia um patrono italiano. Ele propôs-me dar-me uma avença para eu ir para Salford, para além da bolsa que tinha da Erasmus. Ele propôs-me dar uma avença e ele tinha prioridade sobre as pinturas que eu ia produzindo em Salford. Ok. Pronto. E então, à medida que eu ia produzindo, ia enviando as pinturas para o Porto, ele ia escolhendo, outras não, e ia-me pagando isso. E, portanto, eu tive a oportunidade, de facto, de começar a vender, se é que isto é uma venda, não é propriamente uma venda convencional, mas tive a oportunidade de começar a vender logo mal saí das Belas Artes. Quer dizer, ainda como estudante. E a partir daí as coisas foram
correndo esporadicamente, com vendas aqui, vendas ali, mas nunca com muita, nem da minha parte, com muita ambição, confesso. Mas claro, também não rejeitando as vendas, mas nunca foi, agora pensando nisto, nunca foi um problema. Um problema no sentido, não é que eu tenho muito sucesso, não tenho, mas nunca foi uma questão vender. Porque dava aulas, não é? E isso permitia-me ter um suporte financeiro, sim. E achava sempre que esse suporte financeiro era fundamental para eu ter a minha liberdade. Ou seja, as vendas exclusivas ou a dedicação exclusiva à pintura, ou ter daí os rendimentos únicos para sobreviver, sempre me pareceu que me iria toldar um pouco e aqui e ali orientar para que eu fizesse de determinada maneira, porque ia obter maior sucesso na venda. Ora, liberto disso, sinto-me a fazer aquilo que me apetece fazer e não fazer cedências à venda. Muito interessante essa parte. Mas depois há aquela questão de que muitos também começam a dar aulas, mas ficam sem tempo para pintar. E depois. Nunca tive isso. Nunca. Sempre dei aulas de maneira a gerir. Tenho mais tempo para mim do que a dar aulas. Ok, sempre com essa prioridade. Sim, a prioridade é pintar. As aulas, de uma forma, eu gosto de dar aulas, mas é uma forma de eu ter, lá está, a minha liberdade. O que é que diria alguém que está a sair agora das Belas Artes? Só que eu não tenho muito. Agora, pensando nisso, acho que não tenho assim muito a dizer, confesso. Porque é tão complexo tudo Eu isto. sei. Sabe? É tão variado nas suas. Olha, na sorte na vida que as pessoas têm, sei lá, nas pessoas que encontram. É tão complexo que eu não tenho nenhuma sugestão, nenhum pensamento que me ocorra para dizer a alguém. Não tenho. Ok, tá, é válido. Eu acho que, acima de tudo, eu tenho pensado nisso também, em eventual criação de mentorias, mas também penso, mas eu não sou pintor. Será que é um passo muito delicado? Eu estar a ajudar pintores, mas eu não pinto. Ok? É muito que se não. Por isso é que eu vou colocar nestas questões e tentando apanhar feedbacks. Mas há sempre uma coisa que cada um faz o seu percurso e dar como testemunho o seu percurso já dá dicas de ouro a quem ainda está a começar. Sim. E eu acho que criando mentores ou referências, acho que temos que pelo menos falar sobre isso, falar sobre o que nós aprendemos, sobre o que conquistamos e como conquistamos, as dores que passamos, o que gostou, o que não gostou e o testemunho que está a dar e muito destas conversas. O principal função é mesmo essa, é conversar. Por isso é que às vezes eu fujo para o teatro, fujo para outros sítios, faço questões mais profundas, mesmo para levantar estas questões de reflexão e quem está a começar sentir, ok, realmente esta dica foi interessante para mim, realmente eu vou pegar aqui, isto vai ser importante agora no meu percurso. E mesmo não tendo uma resposta concreta, de dizer, olha, isto segue este caminho, porque na verdade nunca é segue este caminho. É, olha, para mim isto foi importante, por isso deixo aqui a sugestão, se fizer sentido para ti, absorve e aplica. Por isso, sigo muito esta maneira de pensar. Está aqui o Rafael, a dizer que é muito bom ouvi-lo. Rafael Oliveira, não sei se lembra dele. Lembro perfeitamente de Guimarães, do homem de Guimarães. Guimarães, aqui é uma bela cidade, cá estamos. Por isso, e então esse prémio, como é que foi, como é que surgiu, o que é que impactou? O prémio foi em 2006, um concurso da Caixa Geral de Depósitos. Tinha um júri, o júri de facto era prestigiado, era a Sílvia Chicó, Raquel Henriques da Silva, Miguel Van Schneider e Rui Mário Gonçalves. E depois tinha alguém da Caixa Geral de Depósitos e do Centro Nacional de Cultura, porque era um prémio em parceria.
E eu enviei um retrato de um amigo na altura que conheci na música também, no Andanças, e retratei-o, é um trabalho pequeno, e fiquei muito surpreendido, confesso, muito surpreendido quando eu recebo o telefonema lá do Centro Nacional de Cultura a dizer que eu tinha ganho o prémio. Uh, Foi ótimo, monetariamente foi ótimo. Fui à Itália, fiz uma viagem, comprei livros, aquelas coisas que eu gosto de fazer, e depois eu pensei na altura, confesso, que aquilo iria ter uma outra repercussão. Ok. Depois vim a saber, vim a constatar que não. Mas em tom de confissão, uh, eu acho que também a personalidade de quem, neste caso a minha personalidade, não é propriamente favorável, não é uma personalidade que acolha, não é que acolha ou que promova mais isso, que promova uma auto-divulgação. Não, confesso que tenho aqui, aí algumas debilidades, algumas fragilidades, mas com as quais, repare, aos 54 anos já não me parece que vá alterar muito isto, uma maneira de ser. Tendo essa consciência, eu acho que é o primeiro passo para perceber ou para aceitar que está tudo bem. Por Sim. isso, acho que se chegou até aqui, por isso, muitos anos ainda terá por fazer. E depois há a questão ao ter essa observação, é muito no sentido de ter mais ou menos sucesso. Ok, Hum. vou divulgar, lá está. Se o Ricardo diz, eu tenho algumas dificuldades na autodivulgação, vamos fechar um bocadinho as parênteses aqui. Com que propósito é que faria sentido essa divulgação? Era para ter mais sucesso, mais vendas, ter mais visibilidade? Estás a perceber? Qual seria o objetivo? Se não há propriamente uma intenção a ter mais vendas, se não há uma intenção a ganhar mais ou menos sucesso e tendo que sucesso tenha uma escala definida por nós mesmos, se calhar até nem precisa. Pois, não digo, claro, Claro, não aqui digo, volta a questão. eu não digo, repare, eu não sou avesso a isso. Certo? Não nego, eh, não sou avesso, mas por outro lado também não tenho grande investimento, não faço grandes investidas nesse sentido. Eu, pelo menos, tanto quanto eu posso, como é que eu ia dizer, fazer uma autoanálise, quer dizer, evidente que faço exposições e gosto que as pessoas vejam o trabalho, sem dúvida. Aliás, é um dos propósitos, acho eu, da pintura, um deles, é também que as pessoas vejam se tem sucesso ou não, se gostam ou não, isso já é outro assunto. Certo? Agora, ser visto, claro que sim, ver as pinturas e ver os trabalhos, acho que sim, isso é gratificante, independentemente, lá está, de poder ter sucesso de venda ou não, ou até das pessoas aderirem ao trabalho ou não. Isso já me afetou mais. Agora não sinto que tenha. Sofro muito com isso. Às vezes é mais pressão externa do que propriamente um objetivo pessoal. Acontece muito isso. Toda a gente à nossa volta, ai não, tu tens que fazer, tens que expor, tens que mostrar. E se calhar nós não estamos para aí, não é nosso momento de, Sim. de fazer esse processo. Até poderíamos vir a querer, mas se calhar deixa-me amadurecer, se calhar aqui até um determinado trauma que eu posso ter com essa exposição que me vai fazer, se calhar, não é agora, deixa-me resolver isto aqui, comigo, se calhar, deixa-me estar aqui, eu vou pintar, eu vou desenvolver mais este processo e mais à frente, obrigado pela opinião, sei com quem contar quando eu sentir que é o momento, é muito importante ter esta consciência, às vezes não rejeitar ajuda, mas às vezes essa pressão de, ai não, tens que fazer, faz, ou tu tens potencial, tu vais conseguir, às vezes é demais. E fazer essa gestão interna de autoconhecimento e de percebermos onde é que queremos chegar, o que é que queremos desenvolver
E às vezes só queremos estar a pintar e está tudo bem. E sinto que o Ricardo vive muito nisso, pá, só quero pintar, deixa-me pintar, não me chateie. E acho que se calhar mais no início isso possa ter sido mais frustrante, agora já vi que é o Sim. aceita que dói menos e seguir em frente. Ora, aqui é que Há coisas mais importantes do que ter sucesso. exatamente, eu acho que, e lá está, sucesso é o nosso sucesso, não é o sucesso de quem acha que devemos chegar a A ou B. Por isso é encontrar o nosso propósito, o que é que realmente faz sentido para nós, qual é a mensagem que queremos passar para a sociedade, para quem está à nossa volta, e depois de percebermos isso, é ir atrás à nossa maneira. Eu acho que é isso. E há muita gente com falta de coragem de fazer isso hoje em dia. E acho que foi uma das frases que também disseram relativamente a pintores. Eu acho que ser pintor é preciso ser corajoso. Hum, E eu fiquei a pensar nisso, não é difícil, é preciso ser corajoso. hum. Porque não é fácil, mas é preciso coragem para seguir essa vida. É verdade que no cenário português temos poucos Dalis. A Santos faz um pouco, a Paula Rego fez um pouco. Não sei se era uma pergunta ou uma afirmação aqui do Cristóvão, Hum. ou em que contexto foi, não percebi. Pronto, eu. Continuando, além desse prémio, ouvi aqui uma história, não sei se posso dizer ou não revelar, que trocou aqui umas cartas com um escritor, historiador de arte português, ou que teve uma relação com ele muito curiosa. Não sei se quer partilhar, e quando me falaram dele, eu não sei se foi um agridoce quando eu estudei. Eu, quando tirei o curso de restauro, tínhamos cadeiras de História da Arte todos os semestres. Eu acho que podia dar aulas de História da Arte sem ter o curso. Mas quando cheguei a esse grande senhor, acho que já não tinha paciência para estudar mais História da Arte, que já foi no finalzinho do curso. Mas tenho alguns livros dele que tive que me debruçar sobre a questão e fiquei curioso por saber mais sobre essa história. Quer-nos partilhar? Sim, eu gostava, eu dava aulas em Lisboa, isto em 2015, talvez, no ano 2015, não, mais cedo, 2013. E, entretanto, uma das alunas da escola onde eu estava era filha do editor dos livros Horizonte. E eu sabia que o José Augusto de França editava, tem alguns livros pela editora Horizonte, um deles é mesmo O Retrato, em Portugal. Ok. E eu perguntei-lhe se o pai dela faria o favor de dizer que havia há um pintor no Porto que gostaria de desenhar o professor José Augusto de França. E ela disse diretamente, porque ela conhecia-o pessoalmente, e ele ficou, pelos vistos, foi o que ela me disse, ficou admirado de haver alguém que o quisesse pintar ao vivo e disse: venha de lá o pintor, então. E eu fui com. Eu ia desenhá-lo primeiro, não é? E então, esse encontro foi muito curioso porque eu ia super nervoso. O homem não, é só o historiador mais considerado, mais prestigiado, um homem importantíssimo na Mostra. história e na crítica da arte em Portugal. E então eu ia muito nervoso e ele recebeu-me como quem recebe, ele disse logo à porta, não é? Que olha que eu não tenho muito tempo. E portanto, eu fiquei ainda mais nervoso, não é? E, e então, o que é que aconteceu? Em conversa, conheci a mulher dele também, muito simpática, uma senhora francesa, e receberam-me lá em casa. E então ele sentou-se e eu comecei a desenhar e a falar, e ele a falar, e de vez em quando eu a desenhar e a falar. E de repente eu estava com as mãos completamente suadas, porque aquilo era como se costuma dizer, one shot, não é? Era um tiro só, ou eu acertava ou não acertava, e adeus, eh, muito prazer em conhecê-lo e até à próxima. E então o meu espanto foi quando
o professor França uh, vê o desenho, chama a mulher e, e diz: Oh, não, a mulher é que diz isso. Ó José, este senhor tem que te pintar para a Academia, a Academia de Belas Artes, que havia um retrato oficial. Ok. E ele: pois é, tem que me pintar. Quanto é que custa? E eu, na altura, olha, fiquei tão embaraçado, nem sei como é que reagia àquilo, mas disse: olha, não custa nada, eu ofereço-lhe o retrato. E ele agradeceu, e então a partir daí começamos a ter sessões semanais, à terça à tarde, em que eu ia sempre a Lisboa, a retratar de retrato, não é? Umas sessões de retrato, pintura já, e era na cozinha. E pintei literalmente em cima dos joelhos. Foi pintura feita em cima dos joelhos, porque não havia cavalete. E portanto eu tinha que segurar a tela no joelho e encostá-la a um móvel de cozinha, onde havia chávenas e cafés, e entre biscoitos e bolachas e chás, lá foi fazendo o retrato. O retrato foi do agrado do professor e hoje está na sala dos retratos da Academia Nacional de Belas Artes. E foi uma experiência ótima porque nunca tinha falado tanto de pintura com ninguém, porque as sessões, e ele, claro, tinha histórias maravilhosas sobre, sobre, sobre o percurso dele, a visão dele da pintura. Era muito interessante. Tenho muitas saudades dessas tardes que passei, não sei quanto tempo é que demorou. Foram 14 sessões, tenho a impressão. E fiquei muito triste quando, mais ou menos no fim das sessões, ele adoece de uma maneira assim mais comprometedora. E isto depois, não, minto, eu pintei e depois ele faz-me um convite que foi desenhar ao vivo a geração dele. E foi muito interessante, porque ele pôs-me em contacto com uma quantidade de amigos dele, o Eduardo Lourenço, o Júlio Pomar, o Cisa, que foi muito interessante o retrato que eu fiz, e portanto eu desloquei o José Guimarães, o escritor lá, o Mário Cláudio, portanto fiz Maria Teresa Horta, e todos eles foram sessões ao vivo. Portanto, eu tinha que ir à casa deles, levava a minha pasta. Não sei se lembra de Retalhos da Vida de um Médico, uma série que havia nos anos 80, que era um médico que ia à casa das pessoas com uma malinha. Era muito parecido com isso. Não ia tratar as pessoas, se calhar até lhes ia fazer mal. Mas o que é facto é que conheci imensa gente e foram sessões fantásticas, com mais ou menos 20 pessoas. O maestro, o António Vitorino de Almeida, Incrível. entre outros, quem é que eu desenhei mais? Desenhei um homem muito interessante, o João Paes, que era tio do Bernardo Sassetti, um homem da música, que fez música para os filmes de Manuel de Oliveira, e passamos 2 tardes fantásticas, porque ele gostou tanto desse homem, foi tão ternurento, que me deu um abraço no final. Viu o desenho e disse: dê cá um abraço. E pronto, e gostei imenso dele. Depois repetimos, depois houve um desenho que eu fiz dele, mais um, e pronto, foi um percurso muito interessante. E depois eu fiz uma exposição desses 20 retratos no Museu Nacional de Soares do Reis. Chamava-se mesmo 20 retratos, assim, muito curioso. Gostei imenso dessa experiência. Que curioso. Qual foi não a pior, mas a observação, o comentário que, que lhe fizeram que ficou assim, epá, era desnecessário este? Se calhar preferia não dizer. Pronto. Então digam melhor. Comentário, quer dizer, posso dizer, era um comentário, foi um comentário que se fez aos trabalhos, fazendo uma alusão aos retratos, fazendo uma alusão a bonecos. E eu Ok. achei na altura que o termo bonecos não era propriamente um- Se calhar um bocadinho aquela alusão, né? Estás a fazer umas bonecadas como se fosse uma coisa de criança.
Mas, Olinda, se calhar até nem foi com essa intenção, não é? Pronto, para mim é que não era propriamente a palavra mais ajustada, mas também não. Mas nunca recebi assim nada de muito, como é que eu ia dizer, muito ofensivo. Não, 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 nunca, nunca. E aquele momento, alguma coisa mais transformadora, que sentiu ali em alguém olhar para uma pintura em que viu que realmente houve ali uma mudança na pessoa, algum momento impactante. Normalmente muita gente, muitos pintores já relataram de pessoas que começam a chorar a ver as pinturas. Hum. Já surgiu aí algum momento que realmente sentiu, opá, quase como se fosse aquela relação do propósito. Quando olha e vê a reação da pessoa, sente, é para isto que eu pinto. Já houve algum Ah, momento desses, tal como o abraço, se calhar, que surgiu nesse retrato. sim. Ah, não me recordo assim de ter uma reação. Os comentários, claro, que um dos comentários que mais me marcaram, e acho que se percebe, foram precisamente os comentários do José Alves de França, não é? E, e ele foi muito parco nos elogios, porque ele não era um homem muito expansivo, na- não manifestava de forma muito ostensiva os seus entusiasmos, mas claro, o pouco que ele disse, para mim foi muito importante. E depois também tenho cartas, eu correspondi-me com o professor quando ele esteve em França, ele fazia temporadas cá em Portugal e na casa da mulher, em França, e nessa altura escrevia. Ele ainda escrevia cartas à mão, eram manuscritos. E então, e eu também, e eu respondi com a mesma moeda. E tenho cartas fantásticas dele, com um elogio velado, não é? Muito velado, mas que ainda hoje, com os quais eu me sinto muito, muito gratificado. Vai fazer, já estou a imaginar uma exposição retrospectiva de Ricardo Leite e ter essas cartas. Eu tenho muito apreço pelas cartas, porque eu vou dizer que até a mulher dele, na altura, ao telefone, me disse: sabe que o Ricardo é dos amigos mais recentes do meu marido. Eu achei aquilo um bocado exagerado, mas na verdade eu conheci-o durante até à morte, não é? 2013, 2014, acho eu, pouco tempo, durante 5 anos, mas tivemos telefonávamos muitas vezes, falávamos muitas vezes, e de facto acho que empatizamos um com o outro. Isso é verdade. Tanto ele quanto eu sentimos que as coisas estavam harmoniosas, dávamos bem, tínhamos conversas. Eu gostava muito dele. E ele depois era um homem muito. Fazia-me lembrar um bocadinho o, aquilo que eu imagino do Essa de Queiroz. Ok. Um bocado dandy, não é bem dandy, mas aquela sofisticação cosmopolita. Uh, havia uma formalidade que era agradável nele. Ele não era propriamente um homem muito, lá está, muito expansivo, não é? Mas havia uma formalidade agradável, sabe? Boa, que não marcava distância. Era uma formalidade sem distância. Não sei explicar melhor. Apesar de que eu estou a tentar perceber, estava a tentar aqui tentar descrever, mas era aquelas coisas que tem que se sentir É, que não dá para falar. Mas acho que aqui alguém disse nada melhor do que ver, aqui o Pedro, nada melhor do que ver alguém a sorrir ao ver um dos nossos quadros. Eu acho que é verdade. Quando se dá aquele sorrisinho, alguém para, se calhar, ali a olhar mais, já nos dá. Pronto, já me esfregou o ego hoje, já passou. no meu caso, Lionel, como eu pinto caveiras, mochos e coisas às vezes, vá lá, de teor pouco festivo não é muito, quer dizer, é um tema, é a mesma coisa, não sei, será que sorrimos ao ver Goya? Será que sorrimos ao ver Bacon? Eh, Percebe? Sim, Acho estou que há diferentes reações que nem todas se em traduzem por uma. sorrisos. Sim, acho que não, acho que deve haver imensas. Ou umas até que não são manifestas, não é? Manifestadas, porque fica para dentro, não é?
fica com a pessoa. E isso eu não consigo, nem tenho memória assim Interessante, interessante essa análise. Agora, acho que vou fazer aqui uma questão. Podemos ir mais para a biografia, mas já percebemos que o Ricardo deu aulas. Eu podia perguntar aqui, uma das perguntas era perceber qual foi o seu percurso nas Belas Artes, como é que foi convidado, como é que surgiu esse percurso como professor. E depois tenho aqui uma última que acho que vai ser a pergunta-chave que a plateia vai adorar. Mas vou deixar aqui para a frente. Por isso, se quiser falar um bocadinho sobre essa questão, como é que é ser professor, como é que surgiu o convite nas Belas Artes, já percebi que deu em Lisboa, também já deu no Porto, como é que tem sido essa carreira de professor e como é que se faz esse convite? Ah, nas Belas Artes foi uma abertura de um concurso na altura, provavelmente foi uma ocasião em que saíram muitos dos professores da velha guarda, reformaram-se e eles precisavam, houve uma entrada muito grande de professores convidados e eu concorri e pronto, e entrei, um pequeno concurso, aquilo tinha uma entrevista, havia uma entrevista. E eu fiquei lá durante 10 anos, gostei imenso de dar aulas de pintura, no fundo dava aulas daquilo que fazia também, não é? Ou seja, o trabalho o trabalho como professor e o trabalho como artista, por vezes, confundiam-se, não é? Porque as matérias que eu estava a dar também, por vezes, eram matérias com as quais eu próprio lidava. Eu gostei imenso de dar aulas nas Belas Artes. Entretanto, também dava aulas na Faculdade de Arquitetura, também por convite. Aí foi um convite, não foi concurso. E dei aulas em simultâneo nas duas faculdades. Tinha a visão, dei aulas de desenho, onde ainda estou, hoje, na Faculdade de Arquitetura e para arquitetos, portanto, no fundo, era o ano propedêutico dos arquitetos, dos estudantes de arquitetura, em desenho. E depois dava aulas de pintura. E foi muito curioso ver os dois universos. Não é? E Os universos. ainda consegue ter tempo para pintar. Sim, na altura ainda tinha tempo para pintar. Sabe que, como é que eu ia dizer? Não ter filhos é uma boa. Deixa-me muito tempo. Sabe? Sou. Ainda, Sou. ainda estamos na mesma equipa. Ainda estamos na mesma equipa, ainda tenho esse privilégio, entre aspas, temporal, mas entendo, sim. Eu tenho muito tempo, é verdade. E sempre prezei muito esse tempo. E nem não é só tempo para pintar, também é tempo para não fazer nada. Muito importante. Para não fazer nada, para não saber o que fazer. E eu acho isso. Eu, Considero esse tempo útil num sentido de ócio criativo, de um momento de reflexão. O quão importante é esse tempo para si, de não fazer nada? ah, bom, para já é um momento de não atividade, não é? Em que me dou a liberdade de fazer aquilo. Quando eu digo não fazer nada, evidentemente não fico no sofá a olhar para as unhas, não é? Mas ou posso ver filmes, ou posso ler, ou posso andar de bicicleta, ou posso apenas descansar, ou posso apenas estar a olhar para os trabalhos, alguns deles. Ah, Tudo isso, eu acho que esse tempo para mim é tão importante quanto o tempo em que pratico. Não é? Tem a mesma importância. Se eu não tivesse este, provavelmente não pintaria. Ok. Mais rápido abdicaria da pintura do que esse tempo? Sim, não tenho a menor dúvida. Isso não tenho a menor dúvida. Interessante. Embora uma coisa e outra esteja ligada, porque depois também, se só tivesse esse tempo, também não me seria Ia suficiente. faltar Não é? A parte, qualquer coisinha ali para fazer a linkagem. sim, o fazer coisas para mim é importante. Sim, ser fazedor. Eu, Sim, eu acho que eu identifico-me muito com isso. E às vezes o fazer pode ser não fazer nada para estar a pensar no que é que vamos fazer a seguir. sim. Ou então não, ou então estar completamente desligado. Sim, porque eu acho que esses momentos eu sinto que é para recarregar as pilhas. Às vezes é importante ficar ali só quase tipo vegetal, a ganhar raízes
e eu senti que estou ali quando jogávamos aquele, não sei se é dos tempos dos arcades, dos jogos de videojogos, de Street Fighter, mas quando os bonequinhos começavam a ganhar energia para continuar o combate, às vezes sinto-me um bonequinho assim, a ganhar energia. Muito bem, então continua a dar aulas, belas artes, arquitetura e continua nesse Não, mundo? Já não? só a Faculdade de Arquitetura agora. Ok. Agora só numa delas. Dizem que o Pedro que é bom às vezes olhar as nuvens, principalmente o Pedro, que ele gosta muito de pintar plein air, por isso ele é um bom apreciador de nuvens. Nuvens, sim, sim. Ricardo, tendo em conta, é uma pergunta que se faz muito e eu tenho se calhar o privilégio de ter esta conversa com muito pouca gente. Também não tenho colocado muito esta questão, acho que vai ser a primeira vez que eu vou colocar aqui em live. Mas acho que é muito importante e poucos pintores às vezes têm essa capacidade de, de fazer isso. Pegando aqui em várias analogias que já referiu que o faz, também temos aqui umas sessões de lives com o Becker que falámos muito isso, que é a questão de pensar pintura. Tendo em conta que no antigamente, e cada vez menos hoje, queria saber qual era a sua opinião sobre a evolução social disso e depois chegando ao seu ponto. Como é que pensa isso? Porque antigamente pensar pintura, ou aliás, os pintores ou os artistas eram os pensadores. Eram eles que basicamente desenvolviam a capacidade crítica, social e até de evolução da sociedade. Associado isso às ciências, às artes, à arquitetura, a todas as tipologias de arte, havia quase um ecossistema entre todos eles e que faziam sentido eles existirem em grupo. Hoje em dia não sei se sente tanto isso. Acho que há um certo individualismo até artístico, criativo e pouco, poucas pessoas pensam. Sinto que hoje, socialmente, pensando em forma geral, isso cada vez está a ser algo mais escasso. Qual é a sua opinião acerca dessa evolução social e terminando com como é que o Ricardo pensa a pintura e como é que gosta de expressar a sua arte, que é que pensa na sua representação? Falar um bocadinho mais, entrando agora um bocadinho mais na obra e na pintura em geral. Bom, a primeira parte, essa questão da história da pintura e dos pintores, da relação com a sociedade, claro que vou lendo algumas coisas e vou-me apercebendo de algumas coisas, mas não tenho propriamente uma resposta assim muito pronta, muito fundamentada para desenvolver de maneira, Não é que eu possível. achei interessante desenvolver. Estas lives têm com isso, é estarmos aqui Mas a falar. eu deixei de o ouvir. Não, Também ficou com a voz um pouco mais baixa, não consegue-me sei ouvir? porquê. Estão a ouvir agora ou não? Não, Pessoal, estão a não ouvir? ouço. Não? É que estranho. Pessoal, confirem-me se o som está ok, o meu e do Ricardo. Podem comentar, por favor, só para termos a noção. Sim, sim. Já sei, já descobri Já, porque é que não ouvi. Peço desculpa. Mas pronto, como estava a dizer, não tenho propriamente uma resposta muito, vá lá, interessante. Agora, se preferia concentrar-me mais naquilo com o qual fico mais confortável, que é com a pintura que faço e com a minha relação com a pintura. ok. Eu acho que todo o universo que eu tenho vindo a desenvolver, ou as coisas que eu tenho vindo a pintar, se ligam à nossa primeira observação sobre o teatro. E a maneira como eu penso isso, como é que o teatro entra na pintura, tem a ver com uma linguagem que lhe é própria. E o que é que eu acho que é próprio na pintura? Distingue-se da fotografia, distingue-se do vídeo, distingue-se do cinema. É uma imagem parada,
o vídeo e o cinema não são, a pintura é parada, e depois tem uma parte que a fotografia não tem, que é a matéria. É matéria. Tem coisas, tem camadas de coisas, não é? E eu penso que isso permite a quem usa a pintura como expressão criar um universo que lhe é tão próprio, que é mais um dos universos artísticos que nós temos à nossa disposição, e mais do que isso, é também um universo mental. Ou seja, ver pintura transporta-me para coisas que não são necessariamente uma ligação ao real, não é, e também não são necessariamente com ligações a outras referências, lá está, de outro tipo de arte. Eu penso que tem a capacidade de nos reportar a uma existência que é só da sua linguagem. Quando eu vejo, sei lá, um Francis Bacon ou um David Hockney, eu não estou à espera de ver ali nenhuma relação ou uma relação fidedigna com aquilo que foram os modelos deles. Aquilo foi criado e cria-se por si só, ou seja, parece que as personagens que foram criadas por eles e as figuras e as cores e tudo isso recriam um universo único que não tem que ter qualquer tipo de ou uma relação direta com o mundo no qual eu vivo. E, portanto, eu acho que isso é uma capacidade fabulosa que vem desde a antiguidade. Se eu vir o Giotto, se eu vir o... Eu não estou à espera de saber se as pessoas viviam assim, ou se aquelas figuras eram verdadeiras, ou se vestiam assim. Não é isso que me... Embora isso possa ser um interesse histórico, mas o mais importante para mim não é esse. O mais importante é a maneira como eu vou sentir aquelas imagens, e vou, evidente, à medida que me vou informando sobre aquilo, vou sabendo também mais sobre aquilo. Portanto, e esta mistura é o que me fascina na pintura. Sabe, esta mistura entre o que está por trás de tudo aquilo e o efeito que aquilo tem em mim. E isso é uma paixão. Eu acho que tenho, pelo menos eu sinto que tenho a paixão da pintura. E a paixão não é uma coisa que é irracional, não é? Não se consegue explicar. Nem tem que ser, nem tem que, não é? Nem tem que se explicar. Eu acho que é mais ensaio do foro do irracional. Ok, estou a perceber. Há muito essa questão de absorver um determinado universo, uma realidade, não propriamente querer retratar aquela realidade, mas sim a transformação que sentimos dessa realidade em que vai criar um determinado universo, e eu vou tentar representar esse universo. Eu acho que até a representação, muitas vezes, desse universo na pintura fica muito aquém do que realmente ele é. Faz sentido? Ou, sim, ou há quem, ou fica outra coisa. Exato. Não é? Porque ao aplicar o há quem, podemos ter uma leitura que é eu não consegui. Não é? Eu não consigo porque o há quem. Mas se eu perder essa noção de que estou a tentar fazer qualquer coisa, alcançar qualquer coisa, eu não sei se aí seria o momento em que já se perde um pouco a noção da representação, mas está-se no universo da criação. Não? Criou-se uma coisa. Não é? E Engraçado. olhando. Entre a representação barra criação, qual será a diferença? A representação é quando representamos um real, quer seja um real real ou real imaginado, ou a criação. Nunca pensei sobre isso. Qual é a sua Ah, opinião sobre as duas? quer dizer, eu tenho a sensação que se ligar à palavra representação, se colocarmos o prefixo, não sei se gramaticalmente isto é correto, o re, não é? O re é uma coisa que volta, não é? Representar é voltar a apresentar. Ok. Se eu tiver essa leitura, é evidente que eu distingo-a da criação, porque a criação não volta a apresentar nada. Ok. Cria-se por ela. Cria-se já está. Sim, ela é o que já é. Não está subjugada
vá lá, a um modelo, não é? E aí cria-se. Mas eu penso que essas coisas são muito mais mentais do que, na verdade, práticas, porque é difícil nós depois convencermos alguém, sei lá, especificamente no retrato, não é? Que, ai, não estás a representar? Então ele está mesmo parecido. Como é que isto não é uma representação? Não é fácil, não é? Mas na cabeça de alguém, ou pelo menos na minha, não é? Eu, de facto, a palavra representar não é o que me surge. Não. Quando eu estou a olhar para alguém e a pintar alguém, eu não é representar. Acho que é outra coisa. Também não sei muito bem explicar, mas não é representar. E criar, é? Eu penso que é criar. Ok. É criar uma nova coisa. Sim, com tintas e pincéis, não é? Usando tintas e pincéis, acreditar que aquilo que está a pôr ali tem uma verdade, Ok. tem a sua verdade. E a pessoa que está a posar, ela vai embora, né? E aquilo é outra coisa. Não tem nada a ver com a pessoa. Aquilo, não é? Criou-se ali uma situação diferente da pessoa. Agora, evidente que tem semelhanças ópticas, sim, mas Não é? não é o fim. Não, a mim não me interessa, percebe? Não é propriamente um fim fazer coisas parecidas, não é? Epá, ele está mesmo parecido, ou parece mesmo, que é um comentário que normalmente se faz muito, e até mesmo do ponto de vista do elogio, não é? Que é, um retrato é tanto melhor quanto mais parecido. Só que isto depois cai por terra quando falamos de Rembrandt, ou falamos de alguém que não conhecemos. Eu não sei se Rembrandt estava parecido, de facto. E a pergunta logo a seguir é, e será que é importante? E se não é importante para o Rembrandt, o que é importante agora? Não é? Eu ponho-me estas questões. E por isso é que fazer retrato, para mim, é mais complexo do que do que uma conquista de uma imagem. Não é, por isso é que também pinto ao vivo e não pinto por fotografia. Não é mania, não é um capricho ou uma vaidade, não. Tem a ver com a própria relação temporal que se estabelece com a pessoa retratada. Né? E tem a ver com o movimento da vida, que é, enquanto a pessoa está lá, ela está a ser. E eu estou a pintá-la enquanto ela está a ser. Não é? Portanto, é qualquer coisa que eu também não consigo explicar muito bem, eu tentarei, que é, de cada vez que eu faço, de cada vez que eu escolho um tom e pego num pincel para colocar ali, eu sei que daqui a uns minutos eu posso já começar a ver a mesma coisa. A luz pode mudar e eu próprio também já não tenho bem a certeza se será aquilo. E esta incerteza, para mim, é do que mais me agrada. A certeza, detesto. Detesto certezas, detesto aquele virtuosismo técnico. Não percebi. Está a falar muitas dificuldades. Quem pinta ao ar livre relata que tem que captar aquele momento e tentar o mais rápido possível tirar a informação e as luzes e as sombras e a composição e ser o mais rápido possível e captar naquilo numa aula-prima. E estava a imaginar essa locação de um pintor à la prima de retrato. Não sei se faz sentido esta analogia ou se faz qualquer lógica, mas estava a Sim. combinar os mundos. Agora, claro que a nível técnico de pintura faz todo sentido. Considera-se gosta mais de pintar à la prima ou precisa de várias sessões para a criação de um retrato? Sabe que nunca pintei à primeira, nunca. Não? O retrato, não. Lá está, Leonardo, porque para mim pintar não é fixar uma imagem, percebe? Ok. Não é fixar uma imagem, é uma É experiência só de outra construir ordem. camadas e a vivência desses Sim, momentos que vão construir aquele objeto. sim, Também é um acumular de coisas contraditórias, é um acumular de vontades minhas, por vezes são manifestas de forma que eu sinto que estou a ser bem sucedido, outras vezes faço coisas que eu acho que não estão a resultar, mas faço-as na mesma, e o retrato é um bocado a mistura de tudo isso, para além da relação que se estabelece com a pessoa retratada. Repare,
Alguém que está 1 hora e meia, 2 horas a posar, é natural que a fisionomia e as expressões se vão alterando ao longo do tempo. Ela não está na mesma. Olha, para já fica com sono. Muitas vezes fica com vontade de dormir, ou fica mais cansado, ou então fica em estado reflexivo, deixamos de falar, e então a pessoa fica a pensar para si mesma. O pensar para si mesma faz com que determinados músculos e determinadas expressões se sobressaiam, que a própria pessoa também não conhece, porque ela não se vê a pensar, não é? E acumular tudo isso, obviamente que não posso esperar que o resultado seja uma coisa, vá lá, a que se possa chamar fidedigno. É tudo um acumular de vários elementos. Na verdade. Na verdade, não é isso que procura. Por isso, procura. Não, É não. esse momento inusitado de aquilo eu não estava à espera que isto acontecesse, é exatamente isso que Sim, quer tratar sim, e a vivência de todas sim. esses momentos, expressões e dilemas. Já pensou se calhar em provocar até mais esses momentos? Eu gosto de sentir que a coisa seja natural, vivida com todas essas interações. No início, quando eu comecei a fazer, a retratar pessoas, achava que elas tinham que estar quietas para eu Ok. poder aceder, lá está, numa concepção mais de imagem do que propriamente de experiência. À medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que quanto mais as pessoas se mexerem e quanto mais falarem, melhor para mim. Porque elas vão mostrando coisas. Ora, se nós conhecemos melhor as pessoas, quanto mais variadas forem as experiências que tivermos com elas, a sessão de retrato passa a ser também uma mini, vá lá, uma porção de uma experiência. E que se essa experiência for alargada naquilo que são as expressões da pessoa, a maneira de falar, a maneira de sentir, as próprias ideias, tudo isso eu acho que concorre para a minha percepção daquela pessoa. Agora, eu não sei como é que isso se vai traduzir em tinta, não é? Não sei. Mas por não saber é que eu estou ali a fazer. E é isso, e por não saber, por nunca saber, é que não me cansa o retrato, porque acho sempre que há coisas que as pessoas me vão dar e que eu vou dar às pessoas que, pronto, que me vão surpreender, me vão, às vezes até pela negativa. Não, percebo, surpreender não quer dizer que seja sempre a maravilha da experiência, pode não ser. Mas sempre tem focado no retrato, em toda a sua experiência pictórica, ou de vez em quando foges para uma outra temática? Como é que tem sido? Olha, desde sempre me atraíram, de facto, o retrato é em particular, é um tema muito particular, mas de há uns tempos para cá, e talvez aí o teatro entre, o facto de ter feito teatro, talvez justifique um bocadinho esta minha deriva, foi para as marionetas. Eu entrei em contato com o Teatro das Marionetas do Porto e fizemos uma troca e eles emprestaram-me, na altura, antes da pandemia e durante a pandemia, emprestaram-me 7 marionetas, 8 marionetas. Eu parecia que estava a viver com um grupo de freaks lá em casa, porque as marionetas são impressionantes. São impressionantes. E então, repare, a marioneta encantou-me. Porquê? Porque não só não é uma figura humana, não é, não é uma figura viva, mas também não é uma coisa completamente diferente. Não é, não é uma árvore, não é um copo, não é uma maçã. E eu não sei muito bem explicar o universo da marioneta, porque, repara, ela estava parada e muitas vezes eu olhava, se eu me concentrar muito e sem consumos de estupefacientes, eu conseguia ver ali uma vida que estava por mexer. E é engraçado que nós, quando vamos ver marionetas, uma coisa que me fascina é isto: é ver a marioneta e ver a pessoa que está atrás a manipular a marioneta. Eu estou a vê-la, mas eu acredito na marioneta. É uma coisa impressionante. Não é? Ou seja, eu acho que a marioneta tem vida. E, no entanto, eu sei perfeitamente que ela não tem vida nenhuma. É uma pessoa que está atrás a mexer. Eu Não acho é? que E esse...
essa expectativa que nós temos, mental, exatamente como descreveu, antes de começar a explicar isso, eu estava a sentir isso. Que Pois, é, tá, marionetas, pois porque nós achamos que elas até se mexem. Como nós sabemos que elas se mexem, nós estamos a olhar, já estamos a ver ali o braço para a direita, mas ele sempre esteve ali. E não se mexeu sim, nunca. sim, Mas sim, nós criamos a ilusão de que vai haver movimento. sim, sim, sim. Eu tenho a E impressão que é pela relação, essa ilusão sim, incrível. esse conflito, porque no fundo é um conflito, nós sabemos que enquanto ela se mexe, ela está a ser mexida por alguém, mas ela ganha vida também, ela própria, como se fosse autónoma. E nós não conseguimos resolver, eu não consigo resolver na minha imaginação como é que isto se passa. E é fascinante. Repara, não é um efeito visual do qual altamente sofisticado, do ponto de vista técnico, não é? É um movimento de alguém que está a pegar na marionete. E, no entanto, ela tem uma expressão de humano, não é? E ao mesmo tempo não é propriamente. E isso fascinou-me tanto que eu passei a fazer composições com marionetas, com uma vantagem. É que podia pintá-las como quisesse, portanto, não resmungam, não têm dores na coluna, nem se queixam dos rins, e não, portanto, estavam à minha disposição. E outra coisa muito curiosa que a marioneta tem, que o ser humano não tem, só tem quando está morto. Um corpo morto, sem vida, ganha expressões físicas que é impossível, ou se não é impossível, é muito difícil de ganhar quando tem vida. Porque os músculos, não é? O nosso próprio corpo tem respostas involuntárias à nossa condição. Não é? Ou estou sentado, ou estou deitado, talvez a dormir, mas mesmo a dormir há outra coisa que é, doem coisas. Eu mudo de posição porque me está a doer uma coisa, está-me a doer a perna. Portanto, mesmo aí não é livre. Um corpo só é livre se não tiver vida. E a marioneta não a tem. E, portanto, ela adquire posições de pescoço, de braço, de pernas, que são praticamente viol, violências anatómicas, que nós sabemos que o ser humano não é capaz de fazer. E isso é super atraente, sabe? Para mim, não Eu é? eu fiquei nessa de que um corpo só é livre quando não tem vida. Eu diria quando não tem. Sim, sim, com um corpo livre quando não tem vida. Eu fiquei nessa. Essa foi. Bom, pelo menos a mim soa Sim, disso. sim, sim, sim. Tem a sua lógica. Eu quando digo isto, é evidente que é no sentido artístico do termo, não é? Mas faz muito sentido. Ricardo, já estamos aqui há quase hora e meia, mas ainda tenho aqui mais uma questão. Quem é que sugeriria para uma próxima live? Quem é que eu sugeria? Agora deixa-me lá ver. Ocorreu-me logo uma pessoa, que não sei se calhar até já foi vosso entrevistado, que é o, o António Gonçalves. Já o entrevistou? Ah, não? Não. António Gonçalves, ok. Boa sugestão. Foi aquilo que me ocorreu assim à primeira. Boa, é mesmo essa de primeira que eu gosto de extrair. Já nos cruzamos, principalmente conheci na Utopia, ainda. Pois foi. Já nos cruzamos aí numa ou outra exposição também. Ele é curador em Famalicão, não é? Já foi, agora trabalha, e penso que continua a trabalhar com a Universidade do Minho, na Casa Museu Nogueira da Silva. Em Braga, na Nogueira da Silva. Sim, eu penso que ele agora é o diretor da Casa Museu Nogueira da Silva. E também é pintor, foi meu colega de curso, e foi meu vizinho durante muitos anos, até há bem pouco tempo. E pintei, curiosamente, ele tem um retrato, quer dizer, desenhei várias vezes, mas eu pintei um retrato enorme, à proporção do que ele é, porque ele é um homem muito grande. É uma pessoa grande. Não, foi excelente sugestão. Vou gostar também de ouvir falar sobre a pintura dele. Eu tenho mesmo curiosidade de ter esta conversa sobre pintura com ele, que realmente ele aborda ali temáticas muito interessantes e percebo também como é que navega o pensar pintura dele. Pode dar aqui uma conversa bem interessante. Vamos Eu ver acho que se. sim. Eu acho que sim. É um homem muito, muito, como é que se diz? Eh, muito envolvido na pintura. E um interessado.
tenho com ele, de facto, muitas conversas sobre isso. Muito interessante. Vou lançar o convite. Não Muito sei se bem. alguém tem aqui alguma questão para o Ricardo, não sei o que é que vocês acharam desta entrevista, por isso podem deixar aqui nos últimos minutinhos nos comentários. Aproveitar também para dizer quem quiser se inscrever na nossa comunidade e participar um pouco da nossa comunidade no WhatsApp e perceber o que é que lá acontece, descontinhos extra, o desafio e muitas coisas que vão continuar acontecendo. Acontecem lá, por isso escrevam em a comunidade dos comentários que vão receber no direct o link de acesso. Ricardo, foi uma conversa incrível. Eu adorei tê-lo aqui e ter um bocadinho Ótimo. esta conversa. Olha, parece que aqui o Elton tem uma pergunta, por isso ficamos só aqui mais uns minutinhos à espera. Em que momento você percebeu que estava pronto? Chegou numa maturidade como artista? Se é que isso existe? Boa questão. Pois nunca, eu não identifico um momento, não sinto que tenha havido um momento de maturidade. As coisas Cada um foram avançando, e nem tão pouco sei agora, ou pelo menos não tenho a certeza se me posso dizer a mim próprio que já tenho um trabalho maduro, maturado. finalizado. Não sei bem. Sim, eu acho que podemos filosofar um bocadinho à volta do conceito de perfeição, ou de finalizado, ou de quando é que a obra acaba. Por acaso é uma questão que eu coloco muito, que é quando é que considera que terminou uma obra? Pois, é difícil de explicar, não é? Acho que é mais uma coisa do sentir, Porque não há é? sempre um bocadinho que pode ser sempre melhorado. Já tive relatos de pintores que acabaram um dia frustradíssimos com o resultado que tinham, foram dormir no dia seguinte, acordaram, olhar fresco e dizer: Uau, está incrível, nem vou mexer mais. E o oposto de que falta sempre mais um bocadinho e amanhã não falta mais. E há sempre algo mais que nós podemos fazer e melhorar. E eu também eu por acaso faço esta relação com a minha experiência no restauro, que há determinados processos que dá sempre para dar mais um toquezinho e melhorar mais um pouco e depois há aquela relação que nós temos que ter com a nossa capacidade barra a expectativa do cliente. E às vezes temos que saber jogar com isto. E barra orçamento. Depois há estas três partes que nós temos que dizer, ok, eu tenho X dias. O cliente espera mais ou menos 70% dos 100 que eu sei que consigo dar. Eu vou ter que jogar com isto, claro que não vou entregar uma coisa mal feita. Mas há sempre mais um toquezinho que podemos dar. Ali entre assim que nós, aquilo não fica. Eu consegui melhor. Mas deixa ver se passa. E ficamos aqui neste dilema até porque é uma coisa nossa. Entregamos para o Claro. cliente, é incrível. E depois aqueles, está incrível, e o cliente, tipo, e aquilo ali? É assim que se faz? Não sei, depois podia melhorar um bocadinho. E mesmo certamente com alguma encomenda que já teve, ou algum cliente deve ter comentado, se calhar podias melhorar aí um bocado o nariz, não ficar um bocadinho torto, Sim, sim, ou lábio, sim. para a esquerda, ou Sim. às vezes jogar com essa Eu- expectativa barra o que é que eu me quero expressar como pintor independente numa encomenda às vezes, como é que é essa relação de encomenda, a expectativa do cliente e É a uma, criação artística? é uma coisa sempre muito, vá lá, não é pacífico, Ok, e ocorre-me contar uma história muito engraçada. Eu li num livro sobre um pintor retratista que dizia: quando os olhos estão tortos, é porque os lábios estão mal pintados. ok, Ou seja, eh, há uma relação sempre eh, que é do domínio do visual, não é? E que muitas vezes quem está a ver não domina essas questões, e o pintor pode eventualmente fazer com que aquela imagem soe diferente sem ter especificamente tocado naquele sítio onde foi observado. certo. E isso eu acho que é a magia, uma das magias da pintura é essa. Há um fresco do Piero della Francesca na, em San Sepolcro, que está na
Museu Cívico, em que é a ressurreição de Cristo, e eu via tantas vezes as reproduções em livro, e quando lá estive, também estive em frente ao fresco, vim para casa e só depois, num programa de televisão, é que eu me apercebi que muitos dos soldados, ou dois dos soldados que estavam deitados, adormecidos, enquanto Cristo saiu do túmulo, não têm pernas. Literalmente, não têm. Faltam-lhes as pernas. E aquilo passou. E continua a passar. Só depois, evidente, que eu fui constatar que, de facto, estes homens não têm pernas. Mas aquilo está feito de uma maneira em que nós não nos apercebemos disso. É incrível. A pintura tem. Por isso é que a obsessão, às vezes, da proporção, a obsessão do fazer tudo o que se vê, eu acho que isso não é do universo da pintura, isso é outra coisa. O universo da pintura é esta coisa assim meia, como é que eu ia dizer? Meia de quem está a ludibriar, de certa maneira. Certo, ok. Porque depois há muito essa questão, voltamos à questão da representação, do que estamos a ver, das técnicas que são usadas mesmo para passar literalmente o que estamos a ver para o bidimensional. Vamos entrar na geometria, perspectivas e por aí fora. E depois, quando, se calhar, o que o Ricardo está a dizer, será que isso importa? Será que podemos eliminar isso e captar apenas aquilo que vemos e queremos construir por outras formas? Não sei se fiz aqui uma interpretação. Sim, pá, se funcionar para o próprio, não é? A visão, claro, para os outros também é agradável, evidente, mas eu penso é que cada um tem um universo tão particular que as leis que são, vá lá, as leis ou as leis da proporção, as leis do claro-escuro, ou tudo aquilo de que são feitas as práticas de pintura, podem valer pouco para um outro pintor, uma outra pessoa que esteja a fazer o seu trabalho. Eu não acredito muito em regras, sabe, em regras fixas. Talvez para quem esteja a aprender nos primeiros anos, acho fundamental ter uma orientação, é verdade. Mas eu penso que essa orientação depois vai se desfazendo. Repare, nós não vamos pedir às figuras do Greco que sejam proporcionais. Não é? Eu não vou fazer observações, pá, isto está tudo desproporcional. Não, o Greco é assim. Não é? As figuras do Rubens, será que aqueles homens existem ou existiram? Também não é. Era um bocado aquilo de que falava há pouco. A pintura tem a capacidade de criar seres por direito próprio, que não precisam do aval de uma certa realidade. É o que eu sinto. Eu acho que depois, eu acho que a questão é haver este distanciamento do pintor como pintor e a sua interpretação do que quer passar para um determinado estágio em que ganha uma determinada autoridade, que esses comentários, essas observações à sua volta já não fazem sentido e até passam ao contrário, é passar o de besta a bestial, em que tanto foi criticado e que isso não faz sentido, não sei o quê, depois já passa a ser incrível. E eu acho que é preciso, acho que em todos os casos, falo da minha experiência, do que vejo em muitos pintores, é ter resiliência, é continuar no caminho, é definir o propósito, é isto que queres fazer, então vai custar, temos que aceitar as consequências das decisões, como é óbvio, mas é seguir em frente. E é só uma questão de tempo, é mais ano menos ano. Mas Acho, acredita nisso. eu acredito nisso, é mais ano menos ano, as coisas o resultado aparece. E tenho visto isso agora. Nem todos aguentam a pressão de continuar e de fazer mais. E lá está, voltamos à questão que nos traz aqui, a pintura. É preciso ter coragem de ser pintor, é preciso ter coragem de aceitar que se quer ser pintor e que se quer seguir nesse caminho penoso, que é muito penoso para muitos. E todos temos os nossos dilemas pessoais, independentemente de ser pintores ou não, mas seguir nesse caminho é continuar, os resultados aparecem. Tal como
Ricardo disse, nunca andou propriamente à procura de sucesso ou de venda, foi circunstancial, foi seguindo os seus sonhos e os seus objetivos e foi acontecendo. Por isso é continuar. Fica aqui a minha dica de hoje para quem nos está a ver, é seguir em frente. Por isso, continuem a seguir os vossos sonhos e se querem ser pintores, continuem a pintar, tal como o Ricardo fez, pintem todos os dias. Fica aqui o modo também do desafio. Ele nunca deixou de pintar, mesmo seguindo outros caminhos que estavam diretamente ligados à pintura, mas poderiam não ser, que nem sempre dá para ser. E, e no início de cada carreira, ou mesmo paralelamente a muitas carreiras de pintores, é preciso haver outras coisas. Por isso, sigam os vossos sonhos e eu vou continuar a seguir o meu aqui, Muito falando bem. com vocês, continuando a fazer tintas, continuando a fazer restauros e a cuidar das vossas artes. Estou aqui para isso. Ricardo, foi incrível esta conversa. Gostei muito de Foi ter ótimo. Foi um gosto. Vamos continuar Foi a um gosto. falar e o que precisar aqui de mim e da Das de Cor já sabe. Pode Está contar bem. comigo e Fico estamos grato. juntos. Pessoal, Muito obrigado bem. por terem estado aí a ouvir-nos. Já sabem, próxima quarta, próximo convidado, que ainda não sei quem é, mas vai ter que acontecer. Um grande abraço do fundo Um de abraço. tudo. Pessoal, até à Beijo. próxima. Tchau.